Hoje, então, nós vamos começar um novo conteúdo, então, que é o capítulo 5 do Atkins. Então, nas três últimas aulas, nós trabalhamos com o capítulo 4 do Atkins, né, transformações físicas de substâncias puras, e agora a gente vai começar o segundo capítulo, que é o capítulo 5. A gente vai falar, então, sobre as coisas que estão expostas na seção 5.1 e 5.2 hoje, tá? O capítulo 5 ele fala, então, sobre misturas simples. A gente falou bastante de substâncias puras nas aulas passadas. Agora a gente vai começar a falar sobre misturas simples, a princípio, tá? E dentro desse tópico de misturas simples, a gente vai começar a falar, então, sobre grandezas parciais molares, que é o primeiro tópico aqui da aula de hoje, então. Existem várias grandezas parciais molares. A gente vai começar a falar, então, sobre o volume parcial molar. Tá? O que é esse volume parcial molar? Nada mais é do que a contribuição que um componente de uma mistura faz para o volume total de uma mistura. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver uma mistura de A mais B, esse volume parcial molar, ele nada mais é do que a variação de volume da mistura por mol de A adicionado a esse sistema. Então, a contribuição que cada um desses dois componentes aqui dão para o volume total da mistura. Isso a gente chama, então, de volume parcial molar. Supondo, então, que eu tenho uma mistura de vários componentes, que eu estou chamando aqui de J. J componentes. Por definição, então, esse volume parcial molar vai ser, então, a derivada do volume com relação ao número de mols desse componente J a T e P constantes. Então, olha só, o volume parcial molar nada mais é do que o volume dividido pelo número de mols da substância em questão que a gente está avaliando, tá bom? E essa é a equação 1 aqui. Já vou puxar minha lousa. Essa equação 1, a gente vê que, na verdade, esse volume parcial molar ele é um coeficiente angular, né, de uma curva de volume em função da composição. Então, olha só, eu tenho um gráfico aqui, onde eu tenho V, em função, por exemplo, do número de mols de A, uma mistura de A mais B. E vamos supor que eu tenho uma curva assim, olha só. Então, o que é esse volume parcial molar? Ele nada mais é do que o coeficiente angular em um determinado ponto da curva, por exemplo, aqui. Então, aqui, essa inclinação é o volume molar dessa substância em questão, tá bom? Bom, mas eu tenho esse volume parcial molar, numa mistura de A mais B, por exemplo, como a gente está falando, e vamos supor, então, que a composição de A e B está variando. Ou seja, eu estou mudando o número de mols de A e o número de mols de B que estão nessa mistura de A mais B. Como é que fica, então, o volume total dessa mistura? Como é que eu posso expressá-lo? Eu posso expressá-lo com base nessa equação número 2 aqui, olha só. PV, ou seja, a variação de volume, é o volume parcial molar do componente A, vezes DNA, ou seja, a variação do número de mols de A, mais o volume molar parcial de B, vezes DNB, ou seja, a variação do número de mols de B. Eu sei que essa derivada aqui, dV-DNA, ela nada mais é do que o quê? O volume molar de A, vezes DNA. Mas, o que é dV sobre dNB? É o volume molar de B, vezes dNB. Então, eu só reescrevi essa equação número 2, né, expressando que, na verdade, esse dV-DNA é VNA. E o dV-DNB é o VNB. Tá bom? Mas, mais uma vez, assim como a gente viu ontem, sempre que a gente tem uma equação numa forma diferencial, como, por exemplo, essa equação 3 aqui, a gente não consegue utilizá-la de maneira prática para se calcular um valor, porque ela está na forma de uma diferencial, né? Tem um d, v, dn, não tem um delta v, um delta n. Então, sempre que eu tenho uma equação na forma diferencial, para resolvê-la, eu tenho então que integrar essa equação, tá? Então, olha só, eu vou puxar minha lousa um pouquinho mais para baixo e vou integrar exatamente essa equação número 3. Tá? Então, olha só, V vai ser igual a integral de VMA dNA mais a integral de VMB dNB. Eu estou lendo então a equação 4. Tá?
Professor, quais são os limites dessa integral? Bom, inicialmente eu tenho um sistema puro. Então, olha só, a composição aqui, vou colocar aqui igual a zero, até NA, porque eu estou me referindo ao componente A. Da mesma forma, aqui, essa integral ela vai ser de zero até NB, porque eu estou integrando para resolver esse dNB aqui. Então, esses são os limites da integral, tá bom? Bom, volume parcial molar, ele é uma constante. Se ele é uma constante, eu vou tirar da integral. De modo, então, que, olha só, a equação 5 vai ficar assim, ó, VMA, integral de zero até NA dNA, mais o volume molar de B também sai para fora da integral, vezes a integral de zero até NB, dNB. Tá bom? Então, eu chego aqui nessa equação, então, número 5, resolvendo essa integral para chegar na equação que a gente possa utilizá-la de maneira prática. Tá? Resolvendo, então, essa integral, eu vou chegar na seguinte equação, olha só. VMA NA mais VNB vezes NB. Então, para uma mistura de A mais B, essa equação 6 aqui me dá, então, o volume total da mistura, na equação 4. O volume molar parcial de A, ele depende de A apenas. Então, como o limite da integral se refere somente a A, eu tiro ele para fora. Da mesma forma que com relação ao componente B. Eu estou considerando que nesse limite, quando NB varia de zero até NB, ele é uma constante. Tá? É uma condição de contorno. Então, nessas condições, tá? Eu considero que o volume molar de A e de B são constantes. Nessas condições de contorno, tá bom? É uma consideração que eu estou fazendo. Então, olha só, eu consigo chegar nessa equação número 6 que dá justamente o volume molar total, desculpa, o volume total de uma mistura composto pelos componentes, pelas substâncias A e B. Então, o volume total é o volume parcial molar de A vezes Na, mais o volume molar parcial de B vezes NB. Tá bom? Só lembrando, pessoal, que o volume total de uma mistura, ele é sempre positivo, tá bom? A gente não consegue, não pode falar que um volume é menos 5 ml, menos 10 centímetros cúbicos. O volume parcial molar, esse sim, ele pode ser negativo, mas o volume total de uma mistura é sempre maior que zero, tá bom? E aí, se o volume parcial ele é maior ou menor que zero, depende justamente do sistema que a gente está avaliando, de interações intermoleculares. Por exemplo, vocês sabem que quando a gente mistura água e álcool, há uma contração de volume. Então, depende muito de cada sistema. Já outros, há uma expansão de volume. Mas o que é importante de vocês saberem é que esse volume total da mistura é sempre positivo, enquanto que o volume parcial ele pode ser positivo ou negativo, dependendo do sistema que a gente está investigando. Tá?